Editorial. Nas páginas amarelas da Veja desta semana, há uma interessante entrevista com o filho do saudoso Olavo Setúbal, do Itaú, banco que lucrou 25,7 bilhões de reais no ano passado. José Luiz Egídio Setúbal, médico pediatra, 62 anos, dono de uma fortuna particular estimada em R$1 bilhão, tomou um rumo completamente diferente dos seus demais irmãos. Foi ser médico pediatra, montou uma fundação e já doou 20% do seu patrimônio para museus, igrejas e escolas. Ele mantém um hospital filantrópico que patrocina pesquisas e ações voltadas para a primeira infância. A entrevista dele, senhores, é impressionante, porque sendo um homem sobejamente rico, reconhece ele que no Brasil o rico doa pouco, e baseando-se no que ele disse, ele resolveu fazer investimentos no chamado terceiro setor, que hoje é a sua causa de vida. Segundo ele, o brasileiro doa pouco, já doou menos, mas muita coisa ainda pode ser melhorada. Em 2015, os brasileiros doaram 13,7 bilhões, dos quais a maioria dos doadores eram pessoas pobres. E os que mais doam entre nós são os nordestinos. Disse mais, quem ele tentou reunir foram pessoas ricas para criar um manifesto igual o de Giving Pledge, fundado por Bill Gates e Warren Buffett, e o resultado não foi dos melhores. Segundo ele, tem gente que não doa pelo medo de ficar na falta de segurança, temendo ser vítima do crime organizado, bem como aos seus parentes. E considerou que isso não passa de uma justificativa injustificável, porque no Brasil todo mundo mostra a cara em colunas sociais, festas, caras, etc. Disse o entrevistado que o brasileiro tem vergonha de doar e os conceitos de doação caminham dentro da máxima católica, onde a maioria é educada de que o rico não entrará no reino dos céus. Portanto, existem pessoas ricas com vergonha de ser rica, com medo de ser chamado de novo rico, por expor suas doações, e assim acabam não incentivando outras pessoas a seguirem seus exemplos. Ao contrário, nos Estados Unidos, onde a maioria é protestante, doar é um ato de abundância, de prosperidade, de ser abençoado, de incentivo às demais pessoas para que façam o mesmo e mostre que são ou estão sendo abençoados e que conseguem ajudar as pessoas que necessitam ou a uma boa causa, etc. Disse ele que infelizmente a corrupção virou uma desculpa para que não se façam doações e criticou aquelas pessoas que doam e querem recibo para descontar no imposto de renda, afirmando que doações dessa forma não são doações. Assinalou que a ONG Médicos Sem Fronteira, que não atua no Brasil, recebe do povo brasileiro as maiores doações e atribuiu a isso uma propaganda muito bem feita, que quem ouve se comove e se conscientiza de que é necessário doar. Também disse que assistencialismo não pode ser encarado como filantropia, que significa amor ao ser humano, à humanidade, e que vai muito além da caridade, embora tenha ela começado na Idade Média pelo cristianismo. Criticou a visão utilitarista do recurso a ser empregado de forma a se obter um impacto social, mas mesmo assim viu mérito na filantropia assistencialista, porque, disse ele,
é preciso se conscientizar que no Brasil existem pessoas passando fome e que, se essas pessoas não forem alimentadas, se enfraquecerão, terão mais problemas de saúde e, consequentemente, morrerão. Na visão desse entrevistado, o assistencialismo socorre o problema de imediato e que, antes de ensinar a pessoa a pescar, que seria o correto, enquanto a pessoa não aprender, é necessário se dar o peixe. O doutor Zé Luiz comparou o costume brasileiro com os costumes dos Estados Unidos e da Europa e disse que nos Estados Unidos as guerras internas forçou que as comunidades fossem fortes. Na Europa, as nações sempre guerrearam entre si. Portanto, as organizações filantrópicas de lá operam em torno de causas como, por exemplo, o racismo. É bom doar, é chique doar, é dignificante doar. Quem doa recebe de volta em bens espirituais e pessoais impossíveis de serem comprados. Ontem eu contei uma história neste programa e uma senhora, notem bem, apenas uma senhora me ligou doando uma cama de casal para uma pessoa e lá pelas 10 horas da manhã vim encostar na frente da Boca do Povo uma caminhonete Hilux preta com uma cama com colchão novos, comprada numa loja horas antes, e junto com a cama completa um belo sacolão para a pessoa que à tarde recebeu na porta da sua casa a doação e que chorou de alegria. Ajoelhou-se e pediu a Deus que derrame bênçãos e caridades sobre aquela senhora que havia me procurado e pedido para que não revelasse o seu nome. É nessa linha que estamos indo. Em Campo Grande tem um povo invisível que escapa do filtro assistencial oficial, mas que passa fome. E não podemos ser felizes se não olharmos para isso com uma solução onde todos nós poderemos nos juntar e sem esperar que União, governo ou município faça alguma coisa para que possamos fazer nós mesmos sem uma bandeira religiosa e sem uma bandeira política. Há muito tempo eu procurei um caminho e creio que o encontrei e convido você para que juntos façamos alguma coisa. Pelo menos vamos juntos combater o maior estigma da pobreza, que é a fome. Que em cada lar haja o suficiente para quem quer que seja não dormir de barriga vazia. E só então, quando todos nós estivermos fazendo a nossa parte, voltaremos a ser realmente aquele oásis de felicidade. Obrigado pelas pessoas que comigo falam, elogiam a atitude e tomam providências. Estaremos todos juntos, lutando contra algo real que é possível acabar, que é a fome. Vamos juntos, vamos nessa. Bom dia. E o melhor da noite